Oi pessoal, tudo bem? Então, com esse novo cenário nacional aí, com a questão do coronavírus, nós professores estaremos mandando vídeos para vocês em relação à aula, para que vocês possam ter acesso e possam estudar o conteúdo em casa sem se expor ao risco vindo à faculdade. E nesse sentido, esse é o primeiro vídeo para a nossa aula, que agora a gente está entrando em dinâmica, saindo da cinemática e entrando na dinâmica, embora os assuntos são correlacionados. E entrando na dinâmica, o primeiro passo que a gente vai ver agora é o momento angular e a conservação de momento angular. O que é esse momento angular? O que ele difere do momento de inércia? Como o próprio nome diz, né, esse momento angular vem do sentido movimento angular. A gente está trabalhando com movimento circular, movimento angular. E ele é análogo, né, é o mesmo que também existe no movimento linear, que também existe o momento linear, que é no momento linear é a sua massa vezes a velocidade. E aqui no movimento angular não difere. É sua massa vezes sua velocidade. Só que utilizamos o momento de inércia, não só a massa, porque aqui no movimento circular, movimento angular, a gente tem um raio e uma massa, não só a massa livre em linha. Então a gente tem um raio. E esse raio com essa massa, a gente tem um momento de inércia vezes sua velocidade angular, e isso vai dar o momento angular. Mas momento de inércia e momento angular, qual a diferença? Como o próprio nome diz, momento de inércia se refere ao objeto em sua inércia, em seu movimento contínuo. Se ele está em repouso, ele vai permanecer em repouso mediante aquele momento. Se ele está em movimento, ele vai permanecer em movimento mediante aquele momento, porque não existe uma força aplicada lá na primeira lei de Newton, a lei da inércia, né? Se ele está naquele movimento, ele vai permanecer naquele movimento. Aqui no momento angular, a gente tem uma aplicação de uma força, né? A velocidade aqui como uma força, né? Essa velocidade. E aí sim a gente tem um momento de inércia vezes essa velocidade que vai dar esse momento. E aí ele já não está... ele vai ter uma força, né? Essas velocidades sendo aplicadas sobre ele, né? Como se fosse uma força. Estou só dando uma exemplificada, uma comparação dessa velocidade com uma força. Então, um exemplo simples aí, ó. Imagine uma esfera de 0,5 metros de raio, né, 50 centímetros, e 4 kg de massa em rotação ao redor de um eixo que atravessa seu centro, realizando 2 rotações completas por segundo. E, 2 rotações completas por segundo. Isso nos remete à sua velocidade. Essa é a velocidade da rotação. Então, a gente tem que o momento angular é momento de inércia vezes a velocidade. Vamos encontrar, então, esse momento angular, né? Como esse eixo está falando aqui, rotação ao redor de um eixo que atravessa o seu centro, a gente não vai necessitar, nós não necessitaremos do teorema dos eixos paralelos, pois o eixo está atravessando o seu centro. Então, a gente só vai até aquela tabela, encontramos, né, o valor lá para a esfera, que é 2/5 massa raio ao quadrado, e substituímos os valores, como está descrito, 2/5 massa 4 e raio 0,5 ao quadrado. 0,5 ao quadrado, 0,25, vezes 4, 1. 1 vezes 2/5,
2/5 quilos vezes metro ao quadrado. Lembrando sempre da unidade medida. E a velocidade? 2 rotações por segundo. Velocidade é 2π vezes a frequência. O que ele falou? Ele falou que tem 2 rotações. 2 rotações não é 360 graus? Então, 360 graus, 2π em radianos. Então, 2 voltas, 2 vezes 2π, 4π radianos por segundo. Jogando então isso na fórmula do momento angular, temos então 2/5 do momento de inércia vezes 4π da sua velocidade. Substituindo o π por 3,14, aproximamos em 5 km metros quadrados vezes, ou por segundo. Quilos metro quadrado por segundo. No caso de uma partícula, a gente tem que descobrir a sua distância, primeiro caso aí, encontrar a distância da partícula até o eixo de rotação, e o segundo, encontrar a projeção perpendicular da velocidade linear com relação ao eixo. O que é isso? Primeiro, a distância é fácil, a distância da partícula até o centro de rotação, até a origem da rotação, o eixo de rotação. Isso aí é fácil. E encontrar a projeção perpendicular da velocidade, é que geralmente essa velocidade ela não está no sentido perpendicular, ela está no sentido inclinado, para que possa fazer uma rotação, conforme mostra a figura aqui embaixo. Para entender melhor, a origem da rotação está nesse Ozinho, à esquerda, e a massa está ali onde está o M. Esse M aí é a M da massa da partícula. E a velocidade inicial, né, a velocidade linear dessa partícula é esse vetor V. Esse vetor V aí com inclinação θ. Então, se você observar bem, temos uma distância da origem até a massa numa direção e a velocidade não está perpendicular. Então, temos que projetar ela perpendicularmente. E nisso a gente encontra esse VTzinho de cabeça para baixo aí, que significa o perpendicular. Então, velocidade perpendicular. Como a gente encontra essa velocidade perpendicular? A gente utiliza o termo decompor. Então, a gente está decompondo essa velocidade. E essa decomposição a gente pode decompor ela tanto para o eixo x como para o eixo y. No caso aqui, para o eixo que está junto ao ângulo e para o eixo que está separado do ângulo. Para isso a gente usa até um macete. Quando o eixo está ligado, né, está colado com o ângulo, a gente usa cosseno desse ângulo. E quando está separado do ângulo, a gente usa seno desse ângulo. Ou seja, eu quero esse V perpendicular ali, que está, vamos imaginar ali, o eixo Y, né? Está mais próximo de um eixo Y. Colocando o plano cartesiano ali em cima da partícula, traçando o eixo X na direção da origem, temos então que ali seria o eixo Y, ali na velocidade perpendicular. Então a gente quer uma velocidade, uma projeção da velocidade V no eixo Y, a velocidade perpendicular. E esse eixo está separado desse ângulo θ. Então por isso teremos a velocidade perpendicular igual à sua velocidade multiplicada por seno de θ. Como podemos ver aqui embaixo no nosso material, na nossa web aula. Então, temos que o momento angular é o raio, a distância, vezes a massa da partícula, vezes a velocidade, multiplicando esse seno do ângulo θ. E aí a gente projeta essa velocidade perpendicularmente à distância. Ok? E aí a gente tem a rotação da partícula em relação ao eixo escolhido. Essa
é o momento angular? Pessoal, o conteúdo de momento angular é isso aí. Após esse detalhe, a gente fala da conservação do momento angular. O momento angular é sempre conservado, assim como a energia e o momento linear. Quando se toma sistemas isolados compostos por partículas ou corpos rígidos que somente interagem entre si e não com corpos externos aos sistemas, ou temos corpos dentro, ou seja, corpos dentro do sistema, vamos lembrar lá do nosso sisteminha do braço mecânico, temos corpos diferentes dentro do sistema, dentro do mesmo sistema. Assim, então, a gente estuda os momentos distintos, antes e após a ocorrência de algum evento, né? E nisso a gente tem a conservação de energia, que é Li igual a LF, conservação do momento angular em um sistema isolado. Essa expressão sempre geralmente é utilizada, né, quando algo muda no sistema, quando dois elementos sistemas interagem entre si, alterando seu estado de movimento. Por exemplo, esse videozinho aí, uma patinadora, né, que possui os braços abertos, né, quando ela faz o giro, ela abre os braços e ela movimenta os braços, né, para girar. Então, ela abre os braços para girar e fecha os braços nesse momento do giro. Então, essa elevação, essa movimentação dos braços aí, nos dá essa conservação da energia. Ok? Então, é para esse detalhe, a conservação, que a gente estuda a conservação da energia. Então, é o que ocorre imediatamente depois dessa interação. Sempre lembrando do momento angular. Ok? Pessoal, aqui é um vídeo curto, só para a gente introduzir o conteúdo. Como é uma coisa que a gente está trabalhando agora, eu não tenho habilidade para fazer esses vídeos. Então, por isso, eu vou estar colocando aqui, tenho aqui agora, um outro vídeo, né, de um outro professor que eu vi aqui, achei no YouTube, sendo claro com vocês, outro professor fazendo até alguns exemplos no quadro, né? Então é um vídeo melhor preparado e tal, para melhorar um pouco o entendimento de vocês. Fora isso, eu vou estar também colocando aqui na pós-aula a lista de exercícios para vocês exercitarem e recapitularem, né, e assimilarem o conteúdo. E o canal vai estar aberto. Aqui no próprio Ava, a gente vai trocar e-mails no próprio Ava para a gente poder tirar dúvida. Então, periodicamente eu vou estar acessando o e-mail do Ava para a gente poder estar trocando e-mail, tirando dúvida e tudo mais, ok? E como eu já falei em sala, peço que vocês aproveitem esse momento e estudem, né? Aproveitem o momento, não estou indo para a faculdade, vou ver o vídeo, vou fazer os exercícios, igual eu falei, essas disciplinas de exatas, se a gente não tem o hábito de fazer os exercícios, de procurar tirar dúvidas, é mais difícil a nossa assimilação. Então, pessoal, vou dar aqui a lista de exercício aqui já na pós-aula. Façam e estou à disposição para tirar as dúvidas no AVA, no e-mail do AVA. Qualquer dúvida, só mandar o e-mail, ok? E já na próxima semana, o mais breve possível, eu já estarei postando também um outro videozinho, outro material da próxima aula da semana que vem, tá? Pessoal, bons estudos aí e até mais.